É isso aí. Oitava aula, Tales de Mileto, desta obra, História da Filosofia, do Nicolás Abanhanho. Então vamos lá, estamos falando da Escola Jônica, segundo capítulo da obra do Nicolás Abanhanho. Vamos ver quem foi Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Na aula passada descrevemos ali as características da escola jônica, as características ali da filosofia pré-socrática e vamos ver aí quem foi Tales de Mileto e o que ele traz de novo para a história do pensamento ocidental. O fundador da escola jônica é Tales de Mileto. A escola jônica ela é uma comunidade ali na Jônia, que hoje seria a atual Turquia, que é ali banhada pelo mar Egeu, então era uma troca comercial muito grande ali entre os gregos e outros povos que vinham de outras regiões, e isso também fomentou ali no surgimento da filosofia, porque diversos povos ali atracavam nos portos e conversavam com os gregos, trazendo um pouco da sua cultura, falando dos seus costumes, das suas religiões, e essa troca também foi importante ali pro surgimento da filosofia. Então, Jônia é essa região e a escola jônica se dá justamente aí nesse contexto. E Tales de Mileto é considerado o fundador dessa escola. Ele é contemporâneo de Solon e de Creso. Solon é um famoso legislador grego, legislador político, também poeta, que teria feito uma série de reformas ali legislativas, administrativas no período grego, naquele período ali do século 6 a.C. E o Creso, a gente já comentou um pouquinho dele aqui na nossa história da filosofia. O Creso é famoso ali por uma antiga anedota. Parece que ele teria perguntado ao oráculo de Delfos se da guerra entre o reino dele e os persas, qual desses reinos venceria? E o oráculo teria respondido: nessa guerra, um grande reino irá sucumbir. Então ele achou que quem iria sucumbir nessa guerra seriam os persas, mas na verdade foi o contrário, foi o reino dele que acabou sucumbindo. Então, Tales de Mileto está aí na época desses caras. O que mais? A sua acme, quer dizer o seu nascimento, deve remontar a 624, 623 a.C. Acme em grego também significa ali o florescimento, justamente dentro desse período ali que dá o florescimento do seu pensamento. A sua morte faz-se cair em 546, 545 mais ou menos. Então ele teria vivido ali bastante tempo. Teria vivido ali uns 54, quase 80 anos, acho que seria mais ou menos isso, tá? O que mais? Tales foi homem político, astrônomo, matemático e físico, além de filósofo. Então, Tales de Mileto ali, ele tinha diversas atividades, né? Político, eu havia comentado para vocês que os filósofos não são alheios aos problemas da realidade. A grande parte ali dos filósofos da antiguidade também se envolviam em atividades políticas. O Tales, então, foi um monte de coisa além de filósofo, conforme a gente vai ver. Como homem político, incitou os gregos da Jônia, como narra Heródoto, a unirem-se num estado federal com capital em Tel. Né? Então, aí, como político, ele teria motivado as pessoas a se reunir num estado, a montar um estado que teria capital numa outra cidade. Então, isso é um movimento aí que, de certa forma, ele participou e, para sua época, deve ter sido muito importante. Como astrônomo, predisse um eclipse lunar, provavelmente o de 28 de maio de 585. Então essa história também é famosa, justamente ele como astrônomo teria previsto, a capacidade de acontecer um eclipse. Porque naquela época os gregos eles já tinham conhecimento sobre os planetas, sobre os astros, tinham uma ideia sobre o movimento desses planetas, não tinha uma comprovação assim física e matemática, mas de certa forma eles já tinham algumas conjecturas de como se comportavam, digamos assim, os planetas, as estrelas e por aí vai. Como matemático, inventou vários teoremas de geometria. Na escola vocês já devem ter aprendido o teorema de Tales, aquele teorema lá das linhas paralelas, né? As linhas paralelas, os ângulos que ela forma e por aí vai. Esses são teoremas da geometria que o Tales também teria desenvolvido. Como físico, descobriu as propriedades do ímã. Eu não sei até que ponto dá para se dizer que ele descobriu as propriedades do ímã.
Estudando um pouco das teorias do eletromagnetismo, a gente percebe realmente que o Tales de Mileto é um precursor dessa área. Ele foi um dos primeiros a se interessar e tentar entender por que o ímã atraía certas partículas de ferro, por que quando você atritava alguns materiais, eles acabavam também atraindo ali pedaços de papel, pedaços de cabelo e por aí vai. Então ele já se questionava sobre essas propriedades aí do eletromagnetismo. A sua fama de sábio, continuamente absorto na especulação, é testemunhada pela anedota referida por Platão, lá no Teeteto. O que Platão falou? Falou que Tales, observando o céu, caiu a um poço, suscitando as risadas de uma criada trácia. Então, essa anedota aí vai trazer também a ideia de que o filósofo é aquele, o sábio é aquele que fica pensando nas ideias e pensa tão, digamos assim, imerso nessas ideias que ele acaba esquecendo de ver a realidade à sua frente. E ele estava olhando o céu, chegou uma hora e caiu num poço, caiu num buraco ali, justamente porque estava olhando os céus, pensando nos céus e por aí vai. Certo? Então essa é uma anedota contada lá por Platão, bem famosa lá na obra O Teeteto. Uma outra anedota referida por Aristóteles lá na obra Política tende, ao invés, a evidenciar a sua habilidade de homem de negócios. Então, Platão vai falar lá do Tales como um sábio, conta essa anedota, mostrando que, olha só, como que o Tales de Mileto é um cara sábio. Ele estava olhando para os astros, pensando nas estrelas. Já Aristóteles vai contar uma outra versão, uma outra anedota que mostra como ele era habilidoso nos negócios. Qual que foi essa anedota? Prevendo uma belíssima colheita de azeitonas, alugou todos os lagares da região e subalugou-os depois a um preço mais elevado aos próprios donos. Então essa história também é famosa, que ele teria ficado rico ali justamente se aproveitando do aluguel, digamos assim, desses locais para fazer azeitona. Por quê? Porque ele teria previsto um tempo de chuva, um tempo de seca, justamente com as suas habilidades como astrônomo e usado esse conhecimento aí para se favorecer. Trata-se provavelmente de anedotas falsas, referidas a Tales mais como a um símbolo e encarnação do sábio do que como a uma pessoa. Então, a Banhani aí, com base nesses estudos, nessas referências que a gente vem trazendo, ele vai colocar que provavelmente essas anedotas são falsas. Assim, a última, como o próprio Aristóteles observa, procura demonstrar que a ciência não é inútil, mas que, em regra, os sábios não se servem dela, como poderiam fazê-lo, para enriquecer. Então, o próprio Aristóteles parece que vai mostrar isso, que a ciência não é algo que serve apenas para você passar teu tempo. Não, a ciência é algo que justamente você pode utilizar para mudar a realidade ao seu redor, mudar a si, mudar o próximo, fazer algo pela sociedade. Então ela não é um vão, digamos assim, deslumbramento sobre as teorias, as ideias, mas ela tem muito com a prática também. Esses dias eu estava vendo aqui na internet, né, tudo que tem na internet é verdadeiro, que parece que um homem estava estudando uma vez o comportamento ali das formigas, estava estudando aqueles feromônios, se eu não me engano, que fazem com que as formigas sigam a outras, aquelas substâncias que são deixadas no caminho, que faz com que as formigas sigam, né, em direção ao alimento. E muitas pessoas falavam que aquela pesquisa era inútil. Por que o cara está estudando aqueles feromônios das formigas? Mas diz que ao estudar aquilo, uma época que as formigas se tornaram uma praga, graças a esse estudo sobre os feromônios, conseguiram se desenvolver uma série de elementos químicos, uma série de objetos químicos ali que acabaram ajudando digamos assim, a evitar essas pragas, evitar essas manifestações de formigas, justamente criando remédios, venenos ali com base nesses feromônios. Então, se a gente pode utilizar a ciência para descobrir as coisas, descobrir planetas, astros, átomos, feromônios, isso não é uma cidade, isso não é um conhecimento inútil, mas é um conhecimento que pode ser utilizado justamente para a gente fazer algo no mundo real. Na verdade, se você conhece, já muda a si mesmo, isso aí já é algo que vai, de certa forma, impactar no mundo. Não parece que tenha deixado escritos filosóficos. Então, Tales, assim como Sócrates, talvez não tenha deixado realmente livros, não tenha deixado obras. O que nós temos ali que sobrou são alguns fragmentos daquilo que ele teria falado.
Devemos a Aristóteles o conhecimento da sua doutrina fundamental. Na obra Metafísica, no primeiro capítulo da Metafísica, o Tales de Mileto, Aristóteles vai fazer uma espécie de história da filosofia. E lá ele vai começar a contar como a filosofia surge e justamente vai começar lá com o Tales. E é a partir do Aristóteles que nós temos esse conhecimento sobre essa doutrina do Tales. O que ele escreve lá? Tales diz que o princípio é a água, pelo que sustentava ainda que a terra está sobre a água. Então, esse, digamos assim, é a primeira concepção sobre a substância. Aula anterior nós comentamos que um dos objetivos da filosofia pré-socrática é a busca dessa substância. O que é substância? É aquilo que forma a realidade e aquilo que faz com que a realidade mude, se modifique, aquilo que dá aquela força, digamos assim, para a realidade se compor, se decompor, se alterar e por aí vai. Então, para Tales, esse princípio está na água. A água é o princípio de todas as coisas. A água é o princípio do cosmos. E teria sustentado que a Terra está sob a água. Isso a gente entende por quê? Porque ele morava naquela região ali da Turquia e que era banhada pelo mar Egeu, e a gente percebe que a única coisa que eles viam ali era o mar, era a água, era isso, era aquilo, tudo relacionado ao mar. Então provavelmente eles tinham a ideia que a Terra era algo que ficava ali realmente sobre o mar. Então provavelmente o planeta inteiro era quase aquático, digamos assim, e a gente tem ali porções de terra que ficam sob essa água. Considerava, talvez, prova disso ver que o alimento de todas as coisas é úmido e que até o quente se gera e vive no úmido. Então, através dessas observações que ele vai fazendo ali, tanto da água quanto da umidade das coisas, parece que quando você vai dissecando ali o alimento, a comida, as coisas, você vai encontrando alguma coisa de natureza úmida, ou seja, alguma coisa que tem a natureza próxima ou parecida com a água. E é por isso que ele começa a deduzir que o princípio de todas as coisas é a água. Ora, aquilo de que tudo se gera é o princípio de tudo. Ou seja, se tudo vem da água, a água é o princípio de todas as coisas. Essa água que o Tales está falando, muitas pessoas pensam assim, professor, é água H2O? Na verdade, não dá para dizer que é essa água que nós temos H2O. Por quê? Porque o que o Tales está querendo dizer? Que aquilo que compõe as coisas tem a natureza da água. É como se fosse a água. Talvez ele não tenha encontrado uma outra palavra justamente para descrever essa substância, esse princípio. Talvez ele, ao notar também que a água é uma coisa que se molda as coisas, a água é uma coisa que é violenta, que é calma, que é pacífica, ela gera vida, ela destrói a vida, tem vida na água, a água por si só traz vida. O nosso corpo é formado por água. Ele não sabia disso nessa época, mas ele devia ter uma ideia. Tudo ali tem uma natureza líquida, então provavelmente é desse líquido que vem a água. Hoje nós sabemos que a água não pode ser uma substância. Por que a água não pode ser uma substância? Substância é aquilo que em si não é composto por nada. A substância é aquilo que é forma de si mesma, é composta por si mesma. A água que nós temos hoje, ela não é uma coisa formada por si mesma. A água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ou seja, se a gente fosse dizer que a água é substância, na verdade a própria água tem a substância, que são os hidrogênios e o oxigênio. Mas nós sabemos que o hidrogênio e o oxigênio também não podem ser substâncias, porque eles também são formados por outras coisas. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Então a gente poderia dizer a substância das coisas é o próton, o elétron e o nêutron. Mas a gente também não pode dizer isso, porque todas as substâncias são formadas por quarks, por bósons e por aí vai, certo? Então, pelo menos aqui, na época do Tales, ele não tinha essa concepção física e química da água. Para ele, se a gente decomposse as coisas, a gente iria encontrar esse úmido e não teria nada mais além desse úmido. Pelo que se ateve a tal conjectura, e ainda por terem os germes de todas as coisas uma natureza úmida, e ser a água nas coisas úmidas o princípio da sua natureza. Então, continuando aqui com a citação lá do livro do Aristóteles,
Então parece realmente que Tales teria sido o primeiro filósofo justamente porque procurou uma explicação para a pergunta: qual é a natureza do mundo, qual é a natureza do cosmos, de onde vêm e são geradas todas as coisas? Então a resposta que ele dá é uma resposta física. É a água, é uma resposta química. A química vai procurar ali aquilo que compõe as substâncias. Portanto, para Tales, a água é o que forma todas as coisas. Então, justamente respondendo essa pergunta, o que são formadas todas as coisas, de onde vêm todas as coisas, Tales acaba criando ali sem querer a física e a química e também a biologia, né? Justamente por tentar mostrar que a própria vida se origina dessa água. Então, a filosofia é a mãe de todas as ciências, justamente porque ela começa a responder essas questões sem utilizar o mito. Vimos que os primeiros poetas também vão tentar responder de onde que vêm as coisas. Lá na Teogonia de Hesíodo, Hesíodo vai mostrar que as coisas vêm de Zeus, as coisas vêm de Ctonos, as coisas vêm de Cronos. O Ferécides de Círios vai dizer que tudo ali é Zeus e por aí vai. Então, o mito, a mitologia vai tentar dar uma resposta mítica, uma resposta baseada ali na religião. Já a filosofia não, procura uma outra resposta, que é uma resposta física, uma resposta química. Lembrando mais uma vez, não existia física, química nem biologia naquela época. São ciências que vêm muito mais tarde. Mas o início dessa ciência está aí, com esse filósofo, com o Tales de Mileto, que já procura responder a essas questões não de maneira religiosa, fantasiosa ou mítica, mas de maneira racional, utilizando a razão, utilizando o pensamento, sem apelar, digamos assim, para uma coisa fantástica. Observa Aristóteles que esta crença é antiquíssima, ou seja, de que toda essa história, digamos assim, de que o úmido seria aquilo que forma a realidade já é uma coisa muito antiga. Por quê? Homero contou que oceano e Tétis são os princípios da geração. Homero, então, seria aquele grande poeta que escreveu a Ilíada e a Odisseia, e ele vai dizer que o oceano e Tétis são os princípios das coisas. Portanto, ali a gente já tem na antiguidade, antes mesmo do Tales de Mileto, algumas ideias de que a água seria a origem das coisas. Mas qual a diferença, por exemplo, daquilo que Tales fala e daquilo que Homero traz? Mais uma vez, Homero pauta sua história numa explicação mítica e fantástica. Tales de Mileto não. Tales de Mileto é um cientista que não vai usar o mito do oceano e de Tétis para tentar explicar de onde que vem as coisas, mas ele vai fazer uma análise e vai descrever, digamos assim, essa análise, aquilo que o cientista faz. Um só argumento, pois, apresenta Aristóteles como próprio de Tales. Então, na perspectiva de Aristóteles, Tales vai apresentar apenas um único argumento. Qual é o argumento? Que a Terra está sobre a água. E a água é aqui substância no seu significado mais simples, como aquilo que está sob e sustém. Então, parece, pelo menos na perspectiva de Aristóteles, que o argumento novo ali usado pelo Tales é de que essa água é o substrato da realidade. Como assim? A água é como se fosse um subjectum, que subjectum é da onde provém a ideia de sujeito, a ideia de substância. Subjectum é aquilo que está debaixo das coisas, está sob as coisas. Então, ele teria trazido essa ideia de que a água justamente está por baixo da terra, e a água é aquilo que vai justamente sustentar essa terra. Talvez esse tenha sido o único argumento ali novo, digamos assim, do Tales de Mileto, porque a ideia de que as coisas vieram da água já é um argumento antigo. Um outro argumento, a geração pelo úmido, é adotado tão só como provável. É talvez conjectura de Aristóteles. Então Aristóteles, ali ao tentar explicar a teoria de Tales, talvez tenha colocado em Tales uma ideia que não seja dele. Essa ideia da geração pelo úmido. Então, esse é o problema da filosofia pré-socrática, a gente saber o que é realmente do autor ou não. O que a gente está lendo sobre o Tales foi o que Aristóteles contou de Tales. Da mesma forma que aquilo que a gente conhece sobre Sócrates foi aquilo que Platão contou de Sócrates, sem saber se aquele realmente é o Sócrates de verdade. Mas, se não fosse Aristóteles, a gente não conheceria o Tales de Mileto. E da mesma forma, se não fosse o Platão, a gente não teria uma ideia de quem foi o Sócrates. Embora Sócrates tenha sido descrito por mais 3 pessoas além do Platão. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar lá pra frente.
Tales imaginava unida à água uma força ativa, vivificadora e transformadora. Então, para Tales, existia algo na água, algo nessa substância única que dava vida e que também, de certa forma, transformava a realidade. E essa é a concepção de substância que a gente comentou na aula anterior. Substância não é apenas aquilo que forma as coisas, mas é aquilo que vai dar uma força vital para que as coisas se mudem, se transformem, pereçam e continuem ali existindo. Neste sentido, possivelmente, é que ele dizia que tudo está pleno de Deus e que o imã tem uma alma porque atrai o ferro. Então Tales é famoso pela seguinte frase, que tudo está cheio de deuses. É essa uma perspectiva ilozoísta, que é aquilo que a gente já comentou na nossa primeira aula, acreditar que a matéria, o material possui uma vida, possui uma alma. Os filósofos japoneses lá do shintoísmo também vão defender uma perspectiva muito parecida, vai sair com Tales de Mileto, ao acreditar que as coisas realmente também têm as suas almas. Mas um dia a gente vai falar sobre a filosofia chinesa e japonesa, se é que eu vou ter forças para isso. E as pesquisas de detalhes sobre o ímã vão mostrar que o ímã tem uma alma, porque ele atrai o ferro, ele atrai aquelas partículas de ferro, então ele tem alguma coisa viva dentro dele, ou seja, como se fosse uma alma. Então é isso. Na aula de hoje falamos um pouquinho sobre Tales, trouxemos ali a ideia de que ele é o primeiro filósofo do Ocidente, sua teoria é de que a substância das coisas é a água é aquilo que sustém todas as coisas, é aquilo que é o subjectum, o substrato das coisas, é aquilo que está sobre as coisas, é aquela substância úmida que vai fazer justamente com que as coisas mudem, transformem e por aí vai. Próxima aula, continuamos com o nosso curso sobre a história da filosofia. Desse livro fantástico do Nicolas Abagnano. Adquiram, se vocês puderem. Eu comprei isso aqui pela internet. É difícil achar isso aqui, mas vocês acham para baixar o PDF, vocês acham para baixar lá também as obras na internet, certo? Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.